Em relação a essa história de Ibicoã, eu me sinto assim numa obrigação, pelo seguinte, porque são pouquíssimas as pessoas que sabem, os mais velhos, meus parentes mesmo, que vivenciaram a história. Já quase todos morreram, e eu fiquei, eu acho que eu fiquei assim com uma certa incumbência de... Né? Aí já escrevi, entreguei o trabalho para um professor de Piquet Carneiro, Osmar Filho. Ele fez as devidas correções. O livro está todo ilustrado e eu telefonei sexta-feira para a gráfica. Estamos terminando o livro da senhora. São 500 exemplares, já falei com o prefeito, se ele tiver o dinheiro para dar, bem que eu tenho. Do J da Penha eu sei do seguinte: primeiro, por que foi programado esse confronto aqui dos jagunços com o pessoal da polícia, do Marcos naquela época, o governador... Franco Rabelo. Franco Rabelo, Marcos Franco Rabelo. O Marcos Franco Rabelo tinha uma estreita amizade assim com o Coronel Zequinha Magalhães, que era o dono disso aqui. O Coronel Zequinha é de uma família que foram os fundadores. Ele, apesar de pouca cultura, ele foi um líder disso aqui. Agora, só que era chefe de cangaceiro mesmo. Eu até espero que quando a gente for lançar, a família não se choque não, porque existem casos até bárbaros praticados. Mas naquele tempo só se liderava assim, na base da força mesmo. A amizade dele com Franco Rabelo era tal que aconteceu um fato muito interessante quando a filha dele, Ana Clara de Magalhães, a Nanoca, que eu conheci, conversei muito e tal, ela foi a primeira professora pública daqui, porque o Marcos Franco Rabelo telegrafou para o Coronel Zequinha que iria passar de trem aqui com a família, de trem, que era o transporte chique, com a família para o Crato. E o Coronel Zequinha foi deixar um lanche para a família do governador, naquele tempo chamado presidente do Estado. Isso. E dentro do vagão do trem foi feita a nomeação de Ana Clara Magalhães, que hoje tem uma escola que tem o nome dela. Tal era a amizade deles. Então, quando os jagunços do Padre Cícero se programavam para ir até Fortaleza depor o Franco Rabelo, porque o Padre Cícero da facção do Nogueira Scioli, né? Isso. Eles acharam que... Eles vieram várias vezes até Iguatu, retornavam, o senhor deve saber dessa parte, né? Até que quando eles se decidiram aí mesmo, o governo arregimentou um policiamento, num número muito menor do que dos jagunços, e mandou que preparasse, o Coronel Zequinha preparasse que o encontro fosse aqui, no Miguel Calmon. Aí entrou o Coronel Zequinha com os capangas dele, teve um coronel de Lavras da Mangabeira que veio com os capangas para cá também, Coronel Filemon Magalhães, irmão do Coronel Zequinha. Então prepararam aqui, né? Prepararam o cenário com sacos de areia, eram as barricadas, né? Para ficar na espreita dos cangaceiros, dos jagunços. Era pilhas de dormentes. Esse policiamento veio sob o comando de um rio-grandense do norte, J da Penha, né? O capitão J da Penha. Eu estou até com a biografia dele aí, era um lutador mesmo, cheio de ideais. Aí ele, mesmo desaconselhado pelo Coronel Zequinha, no dia... O senhor desculpe, no dia 22 de fevereiro. Porque eu tenho uma falha de 1914. Isso. Naquele dia ele saiu cedinho para inspecionar as tropas dele, né? Policiamento com os cangaceiros. Aí os outros já estavam preparados e ele foi um alvo, o primeiro alvo, né? Daí desencadeou-se o tiroteio. Ele morreu
crivado de balas e morreu muita gente. Mas na história toda quem saiu vencedor foram os jagunços. Né? E daí eles saíram... E a partir daí eles saíram invadindo as eles cidades e depredando foi, com certeza, saqueando as coisas. Foram verdadeiros bandidos também. Então o que é que aconteceu? Quixadá tornou-se sempre o Quixadá teve uma tradição de ser da oposição. E era um foco Franco Rabelo. Franco Rabelo. Tanto assim que ali na estação tinha um hotel Ferreira Viana e botaram uma faixa muito grande, Franco Rabelo até a morte e tal. E essa mensagem, o trem era o principal órgão de divulgação, trazia jornais, começou a ler essa mensagem. Então eles sabiam lá que o Quixadá era um grande foco do rabelista. Então quando houve o movimento, porque como você sabe, isso partiu da política federal. Isso. Porque o Ernesto Fonseca, o Franco Rabelo não apoiou o Piero Machado, que era o candidato do presidente da República. Então, como aqui era um reduto importante, o Ceará, eles acharam por bem a intervenção federal. Como? Mandaram chamar o Floro Bartolomeu, que era um médico baiano, com muita influência no Paticício, né? Era o mentor de tudo. Foi ao Rio de Janeiro e disse, você faz um governo paralelo lá e a gente, a justificativa para a intervenção. E assim foi feito. Né? E quando eles tomaram conta, quando o Franco Rabelo notou, primeiro mandou, como você sabe, uma banda de música para animar, porque pensava que era só uma oposição política. Quando chegaram e receberam a posição na bala, foi o que ele mandou. Aquela força organizada foi quando mataram o J. da Penha ali em Bicuã, parece. Hoje é Bicuã, que era Miguel Calmon. Miguel Calmon. Pois é, então mataram. Quando mataram o chefe das forças, então já estava enfraquecido o poder do governo. E o Quixadá ficou apavorado, porque sabia que ia passar por momentos desagradáveis, porque a gente já sabia, o pessoal já sabia na época, que eles estavam de posto do trem, de tudo, tanto que de trem, e eu acredito que não tenha sido 3 mil aqui não, porque um carro de trem naquele era 48 ou 50 passageiros, e um carro de trem naquele tempo era 3, 4 vagões. Tinha até uns 150 uns 150, no máximo 180 por aí, foi o que chegou por aqui. Quando a morte do J. da Penha chegou aqui em Quixadá, a notícia, o pessoal ficou apavorado, porque tinha certeza que aqui ia ser um local em que eles iam extravasar toda aquela marca que tinha no Quixadá. Então o pessoal, muita gente se mudou, né? O prefeito saiu da cidade, mas ficou o presidente da Câmara, que era Alfredo de Souza, e ele ficou sem saber o que fizesse. Foi se aconselhar com o vigário que morava ali vizinho. A casa ainda está lá, onde o vigário, o Conde Lúcio que fez a casa, morava, ainda está de pé lá. Quando eles estavam nesse diálogo, chegou uma pessoa e disse, os homens já estão aqui. Porque eles não pararam na estação, porque eles tinham medo de uma represália, né? Aqui, isso era um foco. E eles tinham medo de aqui ter E eles, dentro de um trem daqueles, eles ficavam encurralados, né? Eles pararam lá, antes de Quixadá, vieram de pé e entraram na cidade quando os homens chegaram. Tanto que esse Alfredo Souza, que depois foi deputado da província naquele tempo, ele, para fugir dos jagunços que estavam na frente da casa do vigário, ele mandou buscar, naquele tempo os padres faziam aquelas visitas aos enfermos, né? Isso. Mandou buscar um cavalo na fazenda, veio um vaqueiro puxando o cavalo e ele passou no meio de jagunço em carro de padre, para poder não ser reconhecido.